Boa noite, telespectadores do Novo Canal, bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, um programa que tem como objetivo retratar algumas temáticas mais relacionadas com a área da cultura, seja o teatro, o cinema, seja a literatura, seja as artes performativas, em que temos sempre um convidado relacionado com estas diferentes temáticas e as diferentes variáveis e variantes. Hoje temos connosco uma conhecida escritora, infanto-juvenil, muito ligada ao universo infanto-juvenil e não só, daqui a pouco já vamos escapulitzar isso mesmo. Uma pessoa da cidade de Penafiel, uma escritora da cidade de Penafiel, subejamente conhecida, é professora na Escola Secundária de Penafiel, estou a falar da professora Cidália Fernandes, estudou na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é natural de Vila Flor, uma transmontana, digamos, e que já reside há muitos anos em Penafiel. Estudou também português e alemão na Faculdade de Letras da Universidade de Porto e vive há uns anos em Penafiel. Professora, é um gosto e é um prazer tê-la aqui no espaço, no programa Cultura com Norte do Novo Canal, e sem mais delongas passaria, portanto, retrataria aqui alguns temas, ou iria abordar consigo alguns temas que acho que são importantes e gostaria de ouvir sobre esses mesmos temas. Eu sei que poderíamos começar por esta questão. Eu sei que a professora neste momento está a fazer parte de um projeto assim, da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, portanto, também em que a Câmara Municipal de Penafiel de alguma forma também está envolvida e que tem a ver com a escrita criativa. Gostaria que me falasse assim de uma forma muito sucinta desse seu desafio que lhe foi lançado e em que é que consiste esse projeto. Muito obrigada mais uma vez. Relativamente ao projeto de escrita criativa, acabei de chegar agora de uma escola, está a ser desenvolvido o terceiro ano. Este terceiro ano começou há 2 anos e direcionou-se inicialmente para o primeiro ciclo, depois para o segundo ciclo e depois estaria direcionado para o terceiro ciclo. A questão do terceiro ciclo foi depois alterada um pouquinho porque os diretores dos agrupamentos acharam por bem regressar, e digo aqui, regressar ao 4º ano, regressar ao primeiro ciclo. Tem pertinência, é pertinente este regresso, metaforicamente falando, porque de facto no primeiro ciclo nós podemos agarrar os leitores, nós podemos agarrar, temos as crianças ainda com uma abertura diferente, com uma perspectiva diferente da literatura. E assimilam, sim, as crianças estão ali. Não quer dizer que no 9º ano os jovens não estão, obviamente, mas estão já formatados para determinados conceitos, para determinadas aprendizagens e muitas vezes não revelam aquele interesse que revelam os alunos do primeiro ciclo. Estive o ano passado, tive uma experiência fantástica também com os alunos do segundo ciclo e trabalhámos uma temática que foi a temática dos animais. São sempre experiências que eu fico enriquecida, extremamente enriquecida, porque eles aprendem comigo, eu sei. E este ano também foi lançado esse rap. Eu também aprendo com eles, desculpe interrompê-lo, mas eu também aprendo com eles, porque é sempre uma troca, é uma partilha de experiências e é sempre a energia positiva. Fala-se na energia positiva, é assim uma coisa muito metafórica, enfim, fica assim no ar, mas o que é certo é que nós sentimos que há ali um agrado, há ali uma simpatia e os meninos estão e amam e gostam e estão presentes e aderem às minhas informações e à partilha dos conhecimentos e das sabedorias. E isso é o mais fundamental para um professor. E é isso que de alguma forma faz estar ligado a este projeto? Sim, foi um convite feito pela Câmara há 3 anos, como digo. Agora estamos no terceiro ano, apesar destes condicionamentos e de tudo isto, mas continuamos a lutar, lutar contra estas adversidades. Tenho tido o apoio também da CIM, os agentes que me ajudam, que me apoiam também, porque estabelecer a ligação com as escolas é um bocadinho complicado, não é? Portanto, eu vou e tenho a porta aberta porque os professores já estão informados e temos as crianças à espera, e o que é importante, porque há sempre alguém que trabalha, que não é visível, mas que está e que nos apoia, não é? Professora, deixa-me pegar aí numa deixa que acabou de dizer. Evidentemente que o ano de Transato este ano continuamos sob o signo continuamos a viver, a ser assoberbados de alguma forma pela crise sanitária, a crise pandémica. Sim. Eu sei que a professora tem uma atividade, tem uma escrita bastante intensa, uma atividade bastante escrita, enquanto escritora, porque também é professora, mas eu queria focar neste aspecto da sua atividade enquanto escritora. De que forma é que teve que se reinventar? De que forma é que esta crise a afetou também? E de que forma é que se reinventou para fazer face, no fundo, a esta situação? Até porque eu acredito que esta situação também lançou desafios aos escritores e a quem vive da escrita e a quem
muitas vezes partilha com seus leitores preocupações. Isso também dá uma forma, fez com que tivesse que se reinventar. É verdade, essa palavra é de facto a mais adequada. Nós temos mesmo que nos reinventar, que renascer, como a Fênix, renascer das cinzas. Parece que numa primeira fase ficámos todos assoberbados pela ideia da pandemia, do vírus, que é um monstro que caiu sobre a humanidade, que caiu sobre nós, mas pouco a pouco começamos a renascer. E o que aconteceu comigo foi precisamente isso. Eu vivo num sítio com a natureza à volta, com os animais, com as plantas, e eu estava a dizer isso aos meus alunos, aos meninos com quem estive agora. Felizmente nós vivemos num lugar onde é possível respirar ar puro, onde não respiramos apenas prédios, onde não respiramos apenas paredes, ruas, temos as árvores, temos os animais, com quem partilhar às vezes as nossas lágrimas, as nossas tristezas, mas também as nossas alegrias. E houve de facto uma reinvenção. E o que é que eu fiz? Num primeiro momento fiquei assoberbada como toda a gente, fiquei assustada como toda a gente, mas há necessidade de sair daqui. E comecei a escrever. Claro que comecei a escrever, não, eu acho que isto é muito mal aplicado. Eu nunca deixei de escrever. Mas escreveu mais intensamente nesta fase, professor? Sim, escrevi, continuo a escrever poesia e já vou falar na questão da poesia, porque o projeto que eu estou a divulgar com os meninos, eu digo sempre os meus alunos, porque é os meus, é o possível, não é? São sempre nossos, os alunos são sempre dos professores. Olha, isto é... Existe quase uma relação ambivalente, digamos. É uma coisa incrível, porque nós dizemos, os meus alunos, este possessivo é terrível, mas são de facto nossos, porque durante o tempo que estamos com eles, pertencem-nos, e por isso nós defendemos os nossos alunos até ao último, não é? Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tive que escrever esta situação e escrevi um romance que não está publicado ainda, estamos à espera de melhores dias. Já está em andamento, professor, já está em passo acelerado, já acabou. E irá ser apresentado brevemente, já agora? Sim, ainda vai ser apresentado à editora, está naquela fase de revisão, porque é preciso maturar, como um romance tem que ser tratado como o vinho, não é? O vinho do Porto, quanto mais velho, melhor, mas tem que estar algum tempo em repouso. Mas sairá este ano, professor? Em repouso, sim, em princípio em repouso, para se reequilibrar. E eu tenho que o rever, tenho que o dar aos meus primeiros leitores, porque tenho pessoas que fazem parte da minha essência, que me acompanham e que leem em primeiro lugar, em primeira mão, os meus romances, para me sugerir isto, para me sugerir aquilo, porque é sempre importante. É o lado de lá do leitor, porque eu sou escritora, também sou leitora, mas tenho que me afastar do romance. A professora já tinha um outro romance, que era o Angélica, a história do Ser e Não Ser. É a Angélica, a história do Ser e do Não Ser, que esteve muito tempo parado. Não esteve parado, ele estava a desenvolver algumas, é como uma árvore, um romance é como uma árvore, e desenvolve um ramo aqui, desenvolve uma flor ali, portanto, e vai-se recriando e recriando. E é exatamente o que está a acontecer com este romance. Mas, paralelamente, porque eu não posso deixar de escrever para as crianças, paralelamente... Aliás, a professora é uma escritora muito ligada ao género infantil-juvenil, não é? Sim, tenho 36 livros infantil-juvenis já publicados. Depois, agora um parênteses, é engraçado porque quando estou nas escolas, apresento-me, digo o meu nome e tal, sou escritora, sou professora, porque escritora e professora andam a par, pura e simplesmente, e isto não se separam. A professora não dissocia, portanto. Não posso deixar de juntar a questão da professora e da escritora. Acho que nasceram as duas ao mesmo tempo. E então, quando eu digo, eu sou autora do livro O Menino que Não Gostava de Sopa, a Menina que Não Gostava de Fruta, eu vejo sempre nas turmas, mas eu tenho esse livro, é a autora, percebe? É aquela relação que os meninos estabelecem, que os leitores estabelecem com a mensagem, é isso que me importa, é isso que me interessa, com o livro, e não propriamente com o autor. O autor é importante, de facto, é importante saber quem é que é a pessoa, mas o mais fundamental é efetivamente a mensagem. É interessante essa experiência. E como eu estava a dizer, não posso deixar de escrever para as crianças. A professora estava a falar de reinventar-se, não é isso? Então tenho um outro projeto que esse sim está a ser trabalhado na editora. É um projeto que aborda esta questão da pandemia e é uma denúncia. Os animais, eu respeito muito esta grande casa que é o planeta Terra, a casa onde eu vivo,
que partilho com os animais, partilho com os outros homens, com as pessoas, mas também partilho com os animais, e é a mensagem que eu deixo também aos miúdos. Portanto, eu tenho que fazer uma denúncia, e essa denúncia é feita através de alguns animais que apontam o erro dos homens. O que é que os homens estão a fazer ao planeta Terra, à casa que é comum, que é de todos. A Terra é uma alerta, digamos. É, exatamente. Portanto, é essa a temática. A singularidade deste livro passa pelo facto de estar escrito em 4 línguas. É em português, está traduzido em francês, em inglês e em espanhol. Tem também uma música, no final terá uma aplicação que conduzirá depois, através do telemóvel, a uma música feita, o texto foi feito por mim, cantado pela Leninha, por aquela menina que me acompanha, tem-nos acompanhado sempre nos nossos projetos de escrita, e a música é do meu marido. Pronto. Para quando é que esse projeto... Em princípio, não sei muito bem. Portanto, o livro está já em PDF, estamos num processo de revisão, porque agora há que rever o texto, há que, pronto, justificar determinadas coisas, há que aperfeiçoar, porque o livro, quando chega às mãos da criança e do leitor, tem que ser um trabalho, é um trabalho perfeito, tem que ser perfeito, tem que estar bem feito, porque é uma questão de respeito. Quando eu escrevo um livro bem escrito, respeito o meu leitor, não é? É o respeito. Tem essa preocupação, sim, professora? Acima de tudo nessa idade. Portanto, nós temos que ensinar os meninos a escrever, e a escrever bem, a escrever com correção. Já nos romances para adultos, as coisas funcionam um bocadinho, funcionam de forma diferente, porque pode haver uma perversão, pode haver uma alteração a nível da sintaxe, posso introduzir a minha criatividade, posso expandir a minha criatividade num romance para adultos. Porquê? Porque eles já passaram por essa fase de solidificação de conhecimentos, não é? Por essa fase em que as coisas estão organizadas desta maneira. Há uma gramática, há uma sintaxe. Já houve uma acumulação de conhecimentos, digamos. Exato, há uma organização lógica. A partir daí, damos o salto. E com os romances para adultos, eu dou um salto. Mas a professora falou num romance, mas eu tenho que lhe perguntar isto. Está ligada, toda a gente conhece a professora Cidália Fernandes como uma escritora que está ligada ao universo, e a professora já admitiu ao universo infantil-juvenil, mas eu vejo, e tenho acompanhado de alguma maneira os seus trabalhos, e vejo que a professora de alguma forma tem evoluído também para o romance. Sim, prefere, acha que é um passo que gostaria de consolidar, isto é, esta investida no género romance? É paralelo, está ao lado. Eu já escrevi neste momento, este é o 4º romance, o 4º não está publicado ainda, mas já publiquei 3 romances. O primeiro é Casa da Lua, que é um regresso ao meu passado, à minha infância. Estão presentes cenários da primeira fase da minha vida, não é? Portanto, e também neste romance, Lua Angélica. Tenho outro que é Em Redes, que aborda o universo da escola, conflitos, professores, alunos, aquela dinâmica das escolas, que estão presentes, enfim, que nós vivenciamos todos os dias. E este, o terceiro, é Angélica, Histórias do Ser e do Não Ser, é um regresso ao passado histórico, à peste, aborda a questão da Grande Peste, de 1569, e pronto, foi no fundo uma viagem que eu fiz, uma viagem hercúlea, árdua, porque tive que fazer uma série de investigações, tive que ler muitos livros, grandes amigos também me ajudaram a explorar essa temática, diziam-me, pelo menos alertavam-me muitas vezes para determinados pontos, e eu acho que o escritor tem que estar sempre, tem que estar sempre aberto a essas informações que vêm daqui e vêm dali, porque um romance histórico é um romance muito complicado. Eu tive que me colocar no tempo, não é? E tive que me colocar num espaço. E há um contexto, e o contexto envolve não só o pensamento das personagens, das pessoas, mas também a forma como vestem, a forma como agem relativamente aos outros, e tudo isso teve que passar pela pena do escritor. Portanto, por mim, claro, mas também, pronto, há uma reinvenção. Professor, deixa-me voltar só um bocadinho atrás desta questão da crise sanitária e que impactos é que ela teve na sua atividade enquanto escritora. Mas também como professora, e para lhe perguntar isto, a professora, aliás, tem uma observação curiosa em que diz que toda a gente falou na questão dos enfermeiros, que efetivamente tiveram papel, estiveram na primeira linha, mas a professora escreve num editorial, porque há pouco esqueci-me de fazer referência, penitencio-me por causa disso, mas sei que a professora é também diretora de um jornal aqui da região, Vila Mear, e escreve num editorial desse mesmo jornal, em que diz que os professores estiveram também nesta fase
não só os enfermeiros e os médicos, como é lógico, e todos os auxiliares, toda a estrutura que esteve na primeira linha, mas os professores também tiveram um papel fundamental. Sim. A professora quer explicar isso? E continuam a ter, efetivamente, e há muita gente anónima que continua a desempenhar um papel importante, mas é isso, a sociedade é isto, a comunidade é isto, é que todos os bocadinhos fazem parte do todo, os bocadinhos fazem parte do todo. Não é? Os professores são os grandes veículos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, tudo bem. Agora, eles são de facto um grande pilar no prosseguimento, na aceitação. São pilares porquê? Porque, como professora de ensino secundário, é certo que estou em casa, dou as minhas aulas, eu sei que há muitas críticas relativamente a isso, porque não sabemos muitas vezes o que é que o menino está a fazer, o que é que os alunos estão a fazer. É uma questão de os responsabilizar, porque eles sabem que têm uma responsabilidade acrescida. Não estão a ser controlados, deixaram de estar sobre a alçada do professor. O professor está sempre com o olho aberto para ver se ele está a portar-se bem, se está com o telemóvel na mão, se está a seguir as aprendizagens. A partir deste momento, o professor deixou de estar lá. Está apenas a voz, a presença está do outro lado e a responsabilidade é toda dele. Professora, é daquelas docentes que concorda que não há nada que substitua o ensino presencial? Eu silencio-me um bocadinho, não há nada. Há várias formas de aprendizagem, há várias formas de chegarmos ao conhecimento, à sabedoria. Nós temos que dizer, temos que considerar que... Há instrumentos, não é? Há instrumentos. Estes instrumentos extraordinários são uma mais-valia para toda a gente. São uma mais-valia para nós que estamos... As tecnologias que estão disponíveis, não é? Uma geração já de cabelos brancos, de rugas... Nós crescemos também, nós fomos obrigados a crescer. E os professores tiveram que fazer essa... Claro, é certo, nós tivemos formação, mas foi mais uma formação personalizada, individualizada. Eu tenho que saber, se não sei, pergunto. Eu sei que como é que se faz uma sala de espera? Ok, como é que eu trabalho com o Zoom? Também foi um crescimento incrível. Pronto, mas também libertámos-nos do Alzheimer. Professor, deixa-me só para escutar este tema. Para rir. Eu gostava de ouvir também sobre esta questão, e que tem sido veiculada em vários fóruns e em vários espaços de debate, que é esta. Considera que ainda é possível, portanto o Governo recentemente apresentou em Conselho de Ministros um plano de desconfinamento. Eu não quero estar a poetizar a questão, mas gostava de ouvir sobre isto. Considera que vai ser possível de alguma forma, até porque os vários graus de ensino vão começar a desconfinar de alguma forma, já abriram alguns estabelecimentos de ensino, pré-primário, primário, depois mais tarde será o quinto e sexto ano e depois o secundário. Acha que é possível recuperar ainda as aprendizagens? Eu sei que o ano passado foi um ano atípico, este ano continua de alguma forma a ser um ano atípico, marcado por todas estas circunstâncias. Considera que vai ser possível recuperar as aprendizagens? Eu faço esta questão porque sei que tem bastante experiência na área do... É um bocadinho ingrata essa pergunta, porque eu não sei se é possível recuperar. Estamos a fazer tudo. Os professores fazem muito, trabalham muito para que os meninos recuperem. Nós, inclusivamente, no início do ano, houve 15 dias, 3 semanas de aulas com esse objetivo, recuperar aprendizagens do ano anterior. Agora, tudo depende de circunstâncias várias. A criança tem que ter um contexto em casa, porque o professor está na escola para acompanhar o aluno para um determinado tipo de aprendizagem. O professor ensina, a casa educa também, não é? E se nós temos uma criança educada com esse objetivo, é muito fácil ensinar. Professora, é muito fácil conduzir, porque nós não estamos a ensinar nada se a criança não quer. Se o jovem não quer, não aprende, não quer. O professor está aqui, o aluno está ali. Se ele quer, ele vai connosco. Se não quer, não vai. Portanto, por muito esforço que o professor muitas vezes faça. E faz. Nós fazemos um esforço... Tem que haver aqui o aspecto motivacional também. Motivacional, sim. Eu acho que isso falta de uma forma, não é na nossa escola apenas, é a nível geral, falta essa motivação. Se calhar temos que nos reinventar, pegando na sua palavra, a escola tem que se reinventar depois de todas estas circunstâncias. Não é só através das novas tecnologias, tem que reinventar o programa. Os programas que fazem parte da nossa formação como professores, fizeram parte da nossa formação, são os nossos pilares, mas para eles já não servem. Para eles já não servem. O judiciante para mim foi muito importante, para si foi muito importante, se calhar, para outras pessoas foi muito importante, para os nossos alunos é importante. Nós temos que reaprender. É preciso também, de alguma forma, reprogramar as obras que são... Sim, reprogramar, porque isto é uma outra era. Estamos a atingir, isto é uma nova... É como se houvesse um rio, a pandemia é um rio.
Isto, eu não estou a falar assim aéreamente, sinto que há necessidade de nos reafirmarmos, de nos reinventarmos, é a terceira ou quarta vez que repetimos a palavra, mas é essa a Mas ideal. ela faz sentido, efetivamente. É verdade, nós temos que ir para a outra margem, mas com estas aprendizagens todas e partir para a educação, começar a fazer coisas novas e mostrar às crianças, aos miúdos, aos adolescentes, aos alunos que estamos com eles. Senão vamos perder toda a gente. Professora, eu gostava de ouvir sobre o seguinte. Eu sei que a professora venceu o prémio César Vallejo em excelência educativa. Eu não sei se pronunciei bem, mas a professora... César Vallejo. Assim, eu não venci, olha, isto foi assim, eu não venci prémio nenhum, porque eu não me candidatei. Eu fui nomeada para este prémio. Então, eu nem sabia da existência deste prémio, Prémio César Vallejo 2020. O Dr. Carlos Hugo Garrido Chalém é o presidente do Grupo de União Hispano-Mundial de Escritores. Agora tem uma delegação em Portugal, até aqui não tinha, passou a ter. Portanto, este foi um dos benefícios da pandemia. Mandou-nos para casa, mas abriu-nos muitas janelas. Eu costumo dizer que a pandemia fechou-nos as portas, mas abriu-nos muitas janelas. Então, este grupo já existe há muitos anos e Portugal entrou neste grupo. Portanto, hoje faz parte do grupo de União Hispano-Mundial de Escritores, graças ao trabalho de pessoas incríveis, como a Isilda Nunes e o Álvaro Maio, têm desempenhado um papel fantástico nesta abertura, nesta solidariedade, nesta atitude não há palavras para qualificar este gesto de solidariedade, este gesto fraterno de abertura à poesia, tem um significado especial para si. À literatura. Não, tem que ser inventada uma palavra, de facto, porque este prémio foi-me atribuído, eu nem sabia da existência dele, e assim muito, muito rapidamente, era 1h, e foi precisamente no dia 30 de dezembro, nós fazíamos anos de casados. Do ano passado, professora, do ano passado. É o meu marido, e foi o ano passado, e entretanto a minha amiga telefona-me, a Isilda telefona-me, portanto ela tem projetos, eu já a conheço há algum tempo, e disse-me parabéns. Eu, muito obrigada, Isilda. Pronto, ela lembrou-se, eu dizer que bom que se lembrou que eu faço anos de casada e tal. E eu, olha, já recebi um ramo de flores do meu marido, flores amarelas, que eu adoro girassóis, adoro flores amarelas. E ela, mas eu não estou a falar disso, eu estou a falar do prémio. Um prémio que te foi atribuído. Mas um prémio? Então, já foste ao Facebook? Não, eu não tinha ido ao Facebook. Quer dizer, já tinha lá não sei quantos gostos e eu não sabia da atribuição do prémio. Mas este não é o primeiro prémio? Não. Então, só para explicar, há 5 nomeados. Portanto, alguém me nomeou outros nomes, nomeou 5 pessoas. E depois, o que é que eles vão fazer? Vão auscultar o papel que a pessoa tem desempenhado a nível social. Então foi-me atribuído o prémio da excelência educativa. Claro que eu fiquei um bocadinho triste, vou confessar. Pensei assim, eu sou escritora, gostava se calhar um bocadinho mais da excelência literária. Mas primeiro era alguma forma a sua obrigação. Mas depois é o primeiro prémio, em primeiro lugar aparece a educativa. A excelência educativa é uma coisa fantástica, foi só uma pessoa. E é uma responsabilidade acrescida por si também. Exatamente, porque junta a literatura, junta a cultura, junta tudo. E eu fui nomeada e fui escolhida. Portanto, tudo aquilo que eu já apresentei, que eu já fiz, não só o meu papel de professora, mas também de escritora. E também, como tenho vários vídeos no YouTube que falam sobre escritores, tenho por exemplo, o Cantinho da Cidália, passando agora aqui, não é publicidade, é no fundo a informação, no Cantinho da Cidália tenho cerca de 13 ou 14 vídeos são histórias infantis. Um espaço que a professora criou, digamos. Isso. A última coisa que eu coloquei lá foi precisamente, o último vídeo que eu coloquei lá foi um vídeo que me foi pedido, a doutora Adelaide pediu-me para celebrar, para comemorar a Semana da Leitura aqui em Penafiel. E foi um vídeo com uma história minha. Portanto, a Semana da Leitura foi aqui festejada no Conselho de Penafiel e foi precisamente com uma história que é a Lagarta. Eu fiz o vídeo em casa e partilhei depois com as outras pessoas. Pronto. Mas a professora tem outros prémios, eu peço desculpa. Tempo, eu falo muito. Depois há também outros sobre escritores. Portanto, aí está outra faceta. Outra vertente, digamos. Outra vertente. Portanto, escritores como chamo-me José Saramago, chamo-me António Nobre, chamo-me Fernando Pessoa. E para quem é que são esses vídeos?
para os meus alunos, para os nossos alunos, para todas as pessoas que queiram conhecer um bocadinho mais sobre. E é um espaço interessante que a professora tem criou na sua página. Exato. Agora, relativamente ao outro prémio, o prémio José Saramago, 90 anos, a Fundação José Saramago atribuiu-me um segundo prémio, porque houve um primeiro que foi atribuído a uma professora também, portanto, isto foi a nível das escolas, e foi um diário, uma espécie de um diário. Pronto, o segundo prémio foi um texto, porque era a partir de uma obra do José Saramago, nós construíamos ou fazíamos um comentário, ou então construíamos uma obra. Eu fiz uma história que é A Maior Flor Antiga. Ela está online, portanto, se as pessoas quiserem consultar, e essa história recebeu precisamente esse prémio. Eu coloco o José Saramago e a Pilar, que é a esposa, como personagens da história, e pronto, eu fui receber o prémio lá embaixo à Fundação José Saramago. Tenho um outro livro sobre José Saramago, que é Páginas de Saramago, que é uma análise do Memorial do Convento. E é evidente, imagina a minha alegria quando chego lá, naquela biblioteca, naquelas estantes da Fundação, com livros sobre José Saramago, eu vejo o meu livro ali. Chamam-me José Saramago e Páginas de Saramago, os meus 2 livros, que tenho 2 livros sobre José Saramago. Claro que eu fiquei muito sensibilizada, não é? Portanto, é um bocadinho de mim que está ali, que está a acompanhar todos os outros autores que escreveram sobre estes grandes homens, não é? Deixa-me só fazer mais 2 ou 3 perguntas, estamos mesmo na reta final. Desculpa, o tempo esvai-se. É mesmo. Quando estamos a gostar daquilo que estamos a fazer. Estamos a ter uma conversa muito agradável e desde já reitero novamente a sua presença aqui no espaço do Cultura com Norte. Temos que repetir. Qualquer dia venho cá, estou mais tempo. Mas, professora, não resisto a fazer esta pergunta. Quem é o seu público? Há bocado falava da preocupação com os leitores. Quem é o seu público? E de alguma forma sente que o seu público é um público fiel, que está sempre, que acompanha a sua obra. O que é que tem a dizer do seu público? O meu público, seus leitores, disperso, os meus leitores, eu respeito-os acima de tudo. Por isso procuro escrever. Aquilo que escrevo tem sempre uma mensagem. Tem uma mensagem, há uma informação, porque eu também não posso retirar a faceta da educadora, da professora. Portanto, um professor ensina, um escritor ensina também. Eu sei que há escrita por prazer, é o escrever por prazer, é o escrever como arte, mas através da arte nós podemos ensinar muito. Não é? Há mensagens, há histórias que veiculam morais. Não falo na moral, aquela moral antigamente, porque a história informa, não é? E quando uma lagarta é assediada pelos insetos e dizem que tu és uma gorda e tu és uma inútil, não é preciso dizer às crianças qual é a moral que está nessa história, não é? Porque afinal chegam a concluir, no final chega-se a saber que a lagarta também é útil e todos nós temos utilidade. O meu público é qualquer um, porque quando as mensagens são verdadeiras, elas servem a qualquer pessoa, dos 8 aos 80 anos, dos 8 não, porque tenho o público um bocadinho mais pequenino, mais pedido. O menino que não gostava de sopa é direcionado para um público infanto-juvenil do primeiro ciclo, e eles já leem, mesmo sem ler a história, porque é em poesia, eles já leem através das imagens. Não é? Quais foram as obras que mais a marcaram? Professora, de alguma forma, aquela obra que de alguma forma olha para a sua vasta literatura, eu sei que tem imensos livros já publicados, sim, mas qual foi aquela que a marcou de uma forma mais intensa? Eu neste momento tenho 64, 65 livros publicados, mais de metade são infanto-juvenis. Depois tenho livros técnicos e tenho, como disse, 3 romances e agora proximamente um 4. Há um livro que não foi muito considerado, nem está no Plano Nacional de Leitura, porque muitos deles estão no Plano Nacional de Leitura. Quando isso acontece, há uma seleção e as pessoas, pronto, são conduzidas e acabam por ler essas sugestões do PNL. O livro Era uma vez o livro, não foi contemplado pelo Plano Nacional de Leitura, porque entrou, foi depois do prazo. Pronto, o que é certo é que é um grande livro. E eu gostei imenso de escrever esse livro, mas todos os outros não ficam atrás. Portanto, eu acho que quando escrevo um livro, coloco-me, um bocadinho de mim está lá e há sempre mais alguma coisa que eu quero dizer e há sempre mais uma aprendizagem. Mas esse livro, como estava a dizer, é a história do livro. Aí está a palavra história. História, com letra grande, porque nós não podemos deixar de
de considerar que a história, a história da humanidade está nos livros, a história da humanidade é-nos trazida através dos livros e por isso temos que ter respeito por eles. As bibliotecas não acabam. A Biblioteca de Alexandria foi incendiada, desapareceu, mas o que é certo é que muitos livros foram queimados ao longo da humanidade. Muitos livros foram queimados, mas são ressuscitados. Ainda há pouco tempo foram descobertos aqueles manuscritos lá. Repara, uma descoberta incrível. É uma coisa extraordinária, porque os homens morrem, de facto, mas os livros ficam, os conhecimentos e a sabedoria fica. Por isso, nem que eu escreva um livro só para mim, mas que fica aqui nesta, né? Fica por aí, mas fica, e alguém o vai apanhar, certamente. Alguém o vai ler. Só mesmo uma ou duas questões para terminarmos mesmo. O setor da cultura foi um dos setores que, como é subejamente conhecido, foi um dos setores também bastante penalizados com esta crise sanitária. Perguntava-lhe, o Governo de alguma forma já implementou algumas medidas no sentido de também de acudir ao setor cultural, aos mais variados agentes e atores que integram o setor cultural, também na área dos livros, na área das livrarias. Concorda com esta injeção e era vital, na sua opinião, era necessário haver este refrescamento junto destes atores e agentes ligados ao setor cultural, que foram penalizados com esta situação? Claro, porque a cultura está em todo lado. Eu falo na cultura, não é só dos livros, não é? É a pintura, é a dança, é a música. Tudo isto está a ser penalizado. Agora, se nós, os escritores, podemos reinventar-nos, podemos escrever e esperar um pouquinho que as coisas melhorem para depois podermos divulgar a nossa obra, há outras artes que não podem fazer isso. Os pintores podem esperar, mas as pessoas são humanas, têm que comer, têm que se alimentar, não é? Portanto, a cultura sempre foi um parente pobre da economia, não é? Foi sempre um bocadinho afastado. Agora, uma sociedade inculta não sobrevive. Agora sim, para terminar, professora, a Penafiel apresentou, a Câmara Municipal de Penafiel apresentou, ou prepara-se para apresentar uma candidatura às redes criativas no âmbito da literatura. Sim, eu também fiz parte da... Eu gostava de ouvir sobre este. A Penafiel já é conhecido pela sua, digamos, pela sua dinâmica cultural, temos o Escritaria, existem outros eventos que são seguramente conhecidos a nível local, regional e até termo a dizer a nível nacional. Parece-lhe que esta candidatura vai acrescentar, é uma mais-valia no sentido de projetar culturalmente ainda mais o Conselho e a região? Claro, sim, sem dúvida, sem dúvida. As propostas foram interessantíssimas, nós reunimos-nos através da plataforma Zoom, claro, fica bem claro, não é? Cada um na sua janelinha, e foram apresentadas propostas interessantíssimas. Agora, é evidente que tem que ter viabilidade, tem que haver algo que suporte essas propostas. E eu particularmente, também diz-me muito respeito, a área do infanto-juvenil também tem que ser trabalhada, tem que ser desenvolvida, não é? E tem que ser criado um espaço. Eu considero que há muitos espaços aqui em Penafiel que podem ser aproveitados para criar uma dinâmica muito própria, direcionada para o infanto-juvenil. Por exemplo, os espaços históricos também é uma forma de mostrar o passado, de mostrar a história, que consolida o presente e projeta a humanidade no futuro. Portanto, tem todas as hipóteses. Não é? Penafiel está no caminho certo. A escritaria, não é? que já levou Penafiel enfim, a meio mundo, não digo a todo mundo porque talvez não, mas está no bom caminho e trazemos aqui, a escritaria traz escritores e divulga. Agora, deve fazê-lo também de uma forma mais lata, de uma forma, enfim, os meios de comunicação social também têm que, e os Facebooks, outros meios de comunicação social que não a televisão, porque a televisão acaba por ficar um bocadinho por enclausurar, porque as pessoas agora já não ligam muito à televisão. A televisão é um meio que está a perder um bocadinho a pedalada, digamos assim, relativamente às outras redes sociais. E nós temos que expandir essa mais-valia de Penafiel. E temos sempre. E mesmo a construção do ponto C, não é? É assim, sim, não é assim, professora? Poderá dar aquele impulso naquilo que são os eventos e as atividades culturais. E a escrita criativa também, porque é assim que se começa. Portanto, nós não temos, eu volto a dizer, uma sociedade inculta não sobrevive, e a cultura é a única forma de manter o respeito pelo outro, e quando mantemos o respeito pelo outro, mantemos o respeito por nós próprios. Portanto, e pela cultura passa a escrita, passa a dança, passam as artes,
porque é a representação da essência humana, é a representação da alma, não é? É certo que nós olhamos para o físico, olhamos para o objetivo, é preciso sobreviver, é preciso olhar para o material, mas também é preciso pensar que temos uma alma e temos um ser, a nossa essência tem que estar bem representada e tem que ser representada. Temos que dar vida, não é? E dar vida àquilo que está dentro de nós. E é através da arte, é através da cultura, através da literatura, através da dança, da pintura, de todas as artes que fazem parte do homem, que são mais importantes do que a economia, embora a economia sustenta as sociedades, como é evidente, mas temos que lhes dar o devido lugar, temos que respeitar. E eu acho que nós estamos nesse caminho e estamos, e vocês também, como órgão de comunicação social, estamos a partilhar, porque antigamente não era possível uma situação dessas, não é? Mas agora sim, estamos a trabalhar todos um bocadinho, cada um no seu cantinho, mas trabalharmos para o bem comum. Professor, o nosso tempo acabou, esgotou-se, infelizmente. Isto de facto. Mas foi um prazer tê-la aqui. Temos que matar o tempo. Foi um prazer imenso tê-la aqui no Cultura com Norte. Agradeço-lhe mais uma vez o facto de ter vindo aqui aos nossos estúdios. Reitero, foi um prazer e seguramente que não faltou oportunidades para voltarmos a falar sobre este e outros temas. Muito obrigada eu. Aproveito para despedir os telespectadores no bom canal. Boa noite e obrigado pela preferência. Protejam-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.